Olá, pessoal! Você está vendo a reprise da nossa live de hoje com a Diane, diretamente de Extrema. Ela vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho sobre estimulação precoce. Ela é terapeuta ocupacional. Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Hoje eu fiz uma gambiarra aqui, vocês estão vendo? Vamos lá, vamos ver se o nosso áudio hoje vai ajudar, tá? Sejam bem-vindos aí o pessoal que está entrando. Espero que hoje dê certo o nosso áudio. Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje uma live super especial e a gente quer que vocês participem, tá bom? A gente quer muito a participação de vocês. A nossa última live foi muito gostosa com a Agnes. E aí surgiu a sugestão de estar chamando hoje a Diane, a famosa Dai. Depois eu quero que ela explique um pouquinho pra gente qual que é a orientação aí sobre o nome, se é Diane, se é Dai, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Dai, você vai precisar solicitar aqui, tá bom? A sua entrada. Pessoal que tá entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Hoje eu quero fazer um teste aqui, ó, vocês estão vendo que eu fiz uma gambiarra aqui com o meu fone. Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo. Na última live ficou ruim mesmo, né, gente, o áudio. Então, não deu muito certo, mas hoje, se Deus quiser, vai dar certo, tá? Eu vou pedir aí para nossa amiga Dai tentar solicitar. Deixa eu ver aqui. Tá dando certo aí. Pessoal, boa noite. Deixa eu ver aqui. Ô, Dai, ainda não apareceu aqui para mim a sua solicitação, tá? Você conseguiu achar aí? Onde que solicita? Qualquer coisa me manda aqui nos comentários. Se você sair, mais fácil você sair e entrar de novo. A hora que você entrar vai aparecer solicitar, tá bom? Boa noite, meninas aí, o pessoal do CRI tá entrando aí, eu tô vendo, sejam bem-vindas. Deixa eu falar uma boa noite aqui pro JK Henrique, Catavento Ateliê, Adriana Lopes, Mari Bernal, a Cassiane, a Adriana, a Alessandra e a Marília. Boa noite aí, meninas. Bom, vamos lá, enquanto isso, ó, agora a gente vai conseguir aí convidado especial de hoje, hein? Agora vai, gente. Vai dar certo. Boa noite. Aí, deu Aê! certo. Agora deu certo. Boa noite. Tudo bem? Bom, tudo bom, Cássia? E você? Tudo bem. Vamos organizando aqui. Vamos ver se o pessoal vai estar ouvindo a gente, vai estar ouvindo você. Seu áudio hoje tá bom. Tá bom hoje, ó. Fiz até uma Tá, gambiarra aqui. deu certo. Deu certo? Pessoal, vamos lá, coloquem aí nos comentários se vocês estão vendo a gente, se vocês estão ouvindo, né? Porque o áudio é tudo, né? A imagem às vezes fica tremida, mas se você, né, não tiver um Se áudio estiver muito bom, escutando, né? tá bom. Então vamos lá, gente. Então, olha, eu queria te agradecer, tá? De ter aceitado aí o convite, né? Foi logo em seguida aí da live, né, da Agnes? Foi bem em seguida. E aí eu queria, né, pedir para que você se apresentasse para a gente, porque eu percebi que você é muito famosa, né? A gente Ó, compartilhou a live no Facebook, eu vi que tinha um fã-clube por lá, né? Aqui no Instagram também, várias curtidas. Falei, opa, ela é famosa. Vamos lá, obrigada. então. Deve ser o nome que tá conhecido. Você vê que você falou do meu nome, né? O nome é esquisito mesmo. Mas fala Daiane, né, Cássia? Ah, Se tá. escreve Diane, porque é o nome da atriz Diane Keaton. Por isso que eu falei que é famoso. Chique, então. Entendi. Adorei o convite, obrigada. Cássia, é um prazer, uma honra, né? Tá aqui falando para você e para o pessoal aqui. Então, meu nome é Daiane, né? Eu sou terapeuta ocupacional.
já tem alguns anos aí, né? 12 anos. E já passei em alguns lugares, trabalhei bastante aí. Na infância, né? Já trabalhei no CAPS infantil, com 2 CAPS diferentes por mais ou menos 5 anos. E no CAPS adulto, aqui em Camanducaia e em Extrema, né? Tem essa experiência com a saúde mental e com a infância, né? E agora, lá no CRI, já há 2 anos, né? E no CAPS de Extrema. Então, Gente, que esse é bacana, hein? meu percurso. Não, e olha só, né? Você tá 2 anos já, né, no CRI e a gente nem se conhece, né, pessoalmente ainda. Numa cidade tão grande, né, Tão Cássia? grande. Mas, ó, a No- internet tá aí para ajudar a gente, né? Sim. Se teve uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia foi a usar bem a internet, né? Com certeza, com Tirar, certeza. tirar o proveito que essa tecnologia nos permite, né? Com certeza. E eu achei interessante, né, porque eu pedi para a Dai passar um pouquinho o histórico para a gente fazer, né, colocar no post e tudo, e aí ela me passou um pouquinho da história dela, né, e eu achei fantástica, né, uma história aí que, né, é única, né, conta um pouquinho pra gente, né, onde começou essa questão aí da terapia ocupacional na sua vida? É, a terapia ocupacional ainda é uma profissão pouco conhecida, né, Verdade. Cássia? A maioria das pessoas nunca ouviu falar, né? Não sabe o que que Sim. faz, né? Quem tem coragem me pergunta o que que é, o que que faz. Quem não tem, finge que entendeu o que que é, né? Então, a maioria das pessoas acha que é alguma especialização de alguma outra profissão, né? Acha que é alguma da psicologia, né? Ou da fisioterapia, né? E a terapia ocupacional é uma profissão à parte, né? É uma faculdade à parte, né? A gente faz parte do conselho junto com a fisioterapia, porque nós somos regulamentados pela mesma lei, né? A mesma lei que tornou a fisioterapia uma profissão, tornou a terapia ocupacional, porque a gente inicia aqui no Brasil no mesmo movimento, né? No pós-guerra, pós-segunda guerra, para reabilitação aí. E por isso que a gente está até hoje no mesmo conselho, né? Mas nós somos formações completamente diferentes, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele estuda a ocupação humana, né? E a intervenção dele é na atividade e com a atividade, né? Para recuperar ou para habilitar as ocupações. Então, quando a gente fala de ocupação, a gente pensa em tudo que a pessoa precisa fazer no seu dia, desde as coisas mais simples, como escovar o dente, tomar banho, né? Até o desempenho funcional dela no trabalho, no lazer, né? Então, o terapeuta ocupacional está para habilitar e reabilitar, né? Todas as ocupações. E como é que eu fui conhecer essa profissão, né? Que é tão, ainda é pequeno, né? Eu tenho um irmão, né, com paralisia cerebral, que ele é 1 ano e 8 meses só mais novo do que eu. Então, desde que eu me conheço por gente, eu conheço meu irmão, né? Não teve um momento na vida que eu existi sem ele, né? Ele já estava lá. E a minha mãe, muito intuitivamente, assim, sempre levou ele para reabilitação, né? Eu digo intuitivamente porque há 32 anos atrás não era tão falado, né? Tão orientado Sim. assim. E foi muito uma iniciativa dela, assim. Acho que é por isso que esse tema, de alguma maneira, surgiu para mim, né? Quando a gente estava pensando, né? Acho que tem a ver com essa história aí. E aí minha mãe levava ele para reabilitação, todas as terapias, e eu sempre ia junto, né?
lógico que a diferença de idade não tinha como não levar. Não, E tinha que levar. E o meu irmão, para vincular com as terapeutas, por um tempo eu entrava junto, né? Porque ele tinha uma certa dificuldade de vincular. Então eu entrava lá, fazia uma parte na fono, na física, na psicologia. Depois que ele vinculava, eu saía. E sempre eles indicavam, né? Na época, na verdade, a gente morava em Mariporã, ele frequentava a PAI de Mariporã, que ele teria que fazer terapia ocupacional. E não tinha, né? Não tinha profissional para fazer, nem no particular, não tinha. Né? Até ele tentou uma vaga na CD, mas ele não tinha perfil e não foi. Eu falei, mas eu fiquei com aquela profissão na cabeça. Falei, mas que raio de profissão é essa? Que não tem profissional para fazer e meu irmão precisa, é importante, né? Não, tem que ter. E aí, com uns 11 anos, já falei, não, vou fazer esse negócio aí. Vou fazer terapia ocupacional. E fui mesmo, né? E o caminho foi se abrindo e eu fui e, e realizei mesmo. Meu sonho foi muito importante, assim, para minha família, né? Também, para o meu irmão. Pude ajudar, né? Não, lógico que eu não fui terapeuta dele, mas deu para contribuir aí, né? sim, com Para ele. certeza, com certeza. Eu achei muito interessante, né? Porque você é com 11 anos, né? Gente, com 11 anos, o que que a gente quer? Brincar, se divertir, né? Você já estava escolhendo a sua profissão, né? Mas por quê? Você tinha um propósito, né? De poder Sim, ajudar, né? Claro, o seu irmão, mas outras pessoas, né? Porque é uma profissão aí que ajuda, né? Muitas pessoas, né, não têm o conhecimento. Olha que bacana hoje você poder divulgar mais, né? A gente abre esse espaço para isso também, né? Para a gente poder sim, divulgar outros profissionais aqui, de que forma eles podem ajudar, né, as famílias. E aí você, né, tá divulgando uma parte aí que é básico, né? Às vezes o básico ali, o que é uma, às vezes o que a gente fala é simples, né? Para outras pessoas não é, né? Que é o tema que a gente vai falar sim. um pouquinho também, né? Dessa estimulação precoce aí. Então eu achei fantástico, né? Quando a Dai falou, olha, vamos sugerir esse tema, né? Eu falei, topo na hora, né? Porque é algo que a gente Sim, tem que começar a falar, né? sim. Tem muito preconceito, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos continuar É, essa história aí, porque daí você passou lá na faculdade, né? Você se formou em 2008, né? 2008. 2008. 2008, né? Me formei e sempre eu pensava na atuação na pediatria, né? Sempre gostei de criança, né? Sempre tinha essa ideia. Antes de eu decidir ser TO, eu pensava em ser médica, né? Ser pediatra, sempre na área do cuidado da saúde, né? E aí, né, a gente vai emanando aí pro universo qual que é o nosso desejo, né? E aí eu comecei trabalhando no NASF, né? No Núcleo de Atenção à Saúde da Família, lá no comecinho, né? Quando abriram, né? Quando começou o NASF, né? A gente participei de tudo, né? De começar as diretrizes lá do NASF, que ainda nem existia, né? E, e eu não demorou muito, né? Em 2010 eu tive a oportunidade de entrar no CAPS Infantil de Guarulhos, né? Para e trabalhar com a questão da saúde mental na infância, né? Olha que bacana. E foi muito legal, né? Porque daí eu comecei a atuar na área que eu queria, né? De lá eu fui pro CAPS Infantil 3, né? De Santana, que, que era naquele momento o único CAPS que trabalhava 24 horas na infância, né? Em São Paulo. Então foi uma experiência bem legal. E aí depois eu fiquei querendo voltar para o interior, porque na verdade eu cresci em Mariporã, né? Então eu não me acostumei muito com a cidade grande, né? Eu achava estranho, achava solitário, né? E fiquei almejando
voltar para uma cidade menor. E aí quis o destino que eu ficasse de olho, né, em Extrema, na região ali, até que surgiu, né, no CAPS de Camanducaia, né, quando eu fiz contato lá, a coordenadora nem acreditou, porque não tinha, né, eu Né? não tinha concorrência, né, não tinha, Sim, né, nenhum outro profissional ali para preencher, né, a vaga, é coisa do destino mesmo, né, surgir. Aí eu fiquei lá até 2018 e depois saí por conta, né, das questões administrativas lá e aí eu já estava paquerando a pai de Extrema, mas daí eu tinha engravidado e tinha tido neném, aí não queria, não dava, né? O horário já não dava, mas quando teve a chance eu corri lá, falei, olha, vamos lá. Agora eu tô aqui, né? E deu super certo. Né? Daí, em 2018, entrei, né, lá na PAI. E 2019, o CAPES de Extrema também me deu a oportunidade de também estar lá, né? Fazendo duas coisas que eu gosto muito, né? A saúde mental e a infância. Então, tô 100% completa. gente, olha que delícia ouvir isso, né? E é isso mesmo, né? Que nem você falou, a gente, né, joga pro universo aí, né? A gente tem que sempre estar falando, né? Sempre aí pensando, falando, Mentalizando, né? mentalizando, fazendo nossa parte, claro, né? Que nem você fez, ligou, correu atrás, né? Sim, Mas o legal é isso, né? Você saber do seu perfil, né? Do que você tem perfil, ai, com criança, né? Você buscar aí se especializar, mas sempre fazer o que a gente gosta, né? Porque o negócio sim. flui, né? E aí coloque pra gente nos comentários aí da onde que você conhece a Dai, tá? Vamos agitar esses comentários aí, que eu vi que tem um pessoal do CRI que entrou, tem um fã-clube também da Dai aí. Olha, eu acho que aí deu uma travadinha. Tem um fã-clube também, né? Coloquem aí da onde vocês conhecem ela, tá bom? Pra gente ir, né, ir conversando aqui, sabendo, né, de vocês também que estão assistindo com a gente, tá? E aí, então, você está, né, atuando tanto no CRI, né, que é ó lá, já colocou ali a Juliana do NASF, ó lá. Isso, Eu- bacana, pessoal da saúde. A Juliana é profissional também da A saúde, Ju é nutricionista, a gente trabalhou nutricionista, juntas olha, bacana lá no também. NAS. Vão colocando aí pra gente nos comentários, tá? E aí, vamos lá, né? Hoje, né, você está aí em duas áreas, né? Você está aí dentro da área infantil, né? E também no CAPES, com essa questão mais dos adultos, né? Que aqui em Extrema não tem aí o CAPES infantil. Sim. Como está sendo aí o desafio, né? Nesse tempo que a gente está aí, como que você está lidando com isso? Quais são, né, estão sendo os desafios? A pandemia, você diz desse tempo de pandemia, né, Isso. Que Cássia? é algo É, que, pra gente, né, enquanto profissional, tá complicado, né? é, a pandemia nos desafiou muito, né? Porque nos obrigou da noite para o dia, assim, a inventar, né, a lidar com tecnologias, com recursos que a gente não, na verdade, não tinha nem autorização, né, para poder trabalhar, né? Então, pelo menos por meu conselho, né, só foi autorizado os atendimentos remotos, né, com a pandemia. Né? Então foi, né, da noite para o dia, né, você poder usar esse recurso, assim, mas, né, como que a gente nem nunca tinha experimentado isso, né? No CAPES, a gente tem reduziu bastante, né, o fluxo dos pacientes, né, porque, enfim, avalia o risco, custo-benefício, né, realmente a necessidade, e eu uso, né, sim, o recurso do atendimento remoto, né, lá no CAPES também, porque Entendi.
tem alguns casos, né, que não, se a pessoa se adapta, né, se dá, se consegue, se tem um aproveitamento, a gente tenta priorizar esse recurso, né? Mas para mim, o que eu sinto, né, enquanto terapeuta, é muito limitado, né? Porque o meu instrumento de intervenção é a atividade, né? Então, assim, fica difícil, né? Mas a Exatamente. gente vai se virando, né? Isso. Para as crianças lá no CRI, eu já lá, né, a gente já a nossa única opção é o atendimento remoto mesmo, né? Mas eu já achei que teve um aspecto muito interessante, né, do atendimento remoto, que é a participação da família, né? Então, agora, né, nessa pandemia, a família é a protagonista do atendimento, né? Eles que colocam tudo em prática lá, né? Então, eu achei que foi muito interessante, assim, né? A gente conseguiu, para a maioria, né, das crianças, bons resultados, né? Uma boa evolução, né? Claro que, né, não substitui o atendimento presencial, né? Para muitas crianças faz realmente muita falta, mas foi muito interessante, né? O potencializar os pais nesse papel, né? Porque acho que isso sempre teve uma pergunta, né, sobre isso, sobre a questão das dificuldades, né, do trabalho, né? Eu Isso, acho que isso. o maior desafio no atendimento, principalmente da criança, né, é o envolvimento dos pais, né? É algo que eu sempre fiquei pensando em como que a gente poderia potencializar e viabilizar lá no CRI, porque a nossa demanda é grande, né? O tempo é curto e a demanda é grande, né? Então, como que a gente poderia atingir, né, essas famílias, né? Porque é 50-50, né? Não tem como. A terapia no consultório é 50%, né? Os outros 50% tem que ser com a família, né? Então, eu acho que essa possibilidade de utilizar, né, a tecnologia que a gente está experimentando, eu acho que isso vai ficar, pelo menos para mim vai ficar, para poder alcançar os pais, né, para poder orientar e estar junto dos pais. Porque, né, os pais trabalham, né, nem sempre podem estar acompanhando, né, então eu acho que essa possibilidade da tecnologia vai ficar, né? A Eu gente vai também acho. utilizar, Eu né? também acho, eu concordo. Mas olha que interessante, né, qual o relato que você trouxe aí de um lado positivo, né? Sim. Apesar de toda essa correria aí, né, principalmente aí que você falando, né, no seu conselho aí, não era nem autorizado, né? O de psicologia Uhum. tinha lá, mas era uma complicação, aí eles facilitaram o nosso cadastro. Sim, Mas a gente também não estava preparado, né? Tinha muita sim, resistência, né? E isso vale para outras profissões também. Mas olha que legal, né? De certa forma, aproximou então, né, a instituição da família, né? E houve aí um ganho para as crianças, pelo jeito, sim, né? sim. Eu acho que essa situação é extremamente estressante para as crianças, né? Cássia, acho que Sim, mais até, né, do que para os sim, adultos, e principalmente para as nossas crianças que têm, né, as suas alterações de desenvolvimento, que têm menos recurso para poder lidar, né, que têm necessidades diferentes, né, para elas é realmente muito estressante, né? Mas de um modo geral, né, as famílias puderam, né, estar junto, tiveram mais tempo também, né? Tem muitas mães que falam isso, né? Eu pude estar junto e conseguimos colocar em prática várias coisas, né? Desfraude, olha que entre, bacana. né, entre outras coisas que estavam aí, que há tempos a gente vinha falando, mas, né, com a rotina do dia a dia, as famílias não davam conta, né, de colocar em prática. Então, com a pandemia deu jogo, né? Conseguimos Sim, colocar em prática. Então,
teve muita coisa boa sim, né? Tá tendo, né? E eu acho que para mim, o que fica mesmo é essa possibilidade de acesso, né, aos pais, assim, que antes a gente não tinha, né? Que, enfim, o que os meus pacientes que estão aqui assistindo sabem que eu estava tentando criar um sistema, né, da gente poder conversar, né, com os pais de uma forma sistemática mesmo, né? Não uma conversa, né, que a gente faz aquela conversa inicial, né, de avaliação, mas depois, né, E eu sempre senti muito essa necessidade, né, porque, principalmente para a minha profissão, né, porque a gente trabalha a independência, a autonomia nas ocupações, né, e como é que eu trabalho sozinha, né, não dá, né, eu preciso, né, tá falando a mesma língua e a gente está trabalhando no mesmo objetivo, né? Então eu sentia muita necessidade, né? Criei caderninho, tentando experimentar jeitos, né, da gente ter uma conversa assim estruturada, né? Mas essa daqui realmente foi, tomara que fique, né? Tomara que os conselhos permitam que a gente possa continuar usando, né, esse recurso aí. Sim, Pra... tomara mesmo, gente, Tomara. porque não tem como também, né, a gente voltar atrás. Tem muita coisa, né, que ajudou, né, e a gente sempre tem que fazer, né, uma avaliação, ter um olhar crítico, né, claro, mas a gente não pode negar, né, e essa Sim. nova geração que tá chegando aí já tá nascendo no meio de tudo isso, né, dessa tecnologia toda, né, então tá no sangue já. Essa pandemia agilizou, né? As coisas que a gente tava, né? Tempos pensando, faz, não faz, pode, não pode, como é que faz? Aí o negócio veio e falou, vai, tem que fazer, né? Não tem outra alternativa, só tem essa. Então vai. Vamos aproveitar então o gancho, né? Porque foi uma estimulação aí que a gente, né, teve que correr atrás aí. Né? E agora eu vou pegar o gancho aí, né, dessa estimulação precoce, né? Sim. Vamos entrar aí nesse assunto aí. Vamos falar dessas questões aí que você, né, vai trazendo aí pra gente. A gente vai batendo um papo. E o pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos, hein? Vai chegando, gente. Vai chegando. Quando a Cássia me convidou, né, da gente poder pensar numa live aqui, né, pensando no público, né, que a Cássia cultiva aqui nesse Instagram, né, que são pais e mães aí que estão estreando nessa função, né, de paternidade, de maternidade, né, eu fiquei pensando aí também na continuação do que a Agnes trouxe na semana passada, né, de quando nasce aí um filho, né, diferente do esperado, né, diferente do idealizado, aí um filho que tem necessidades diferentes, né, da maioria das crianças, né. A Agnes falou bastante, né, na live dela, todo esse processo de aceitação, né, de entender que, enfim, tem famílias, né, que dão conta disso mais rápido, né, outras levam mais tempo, né, Sim. Mas o que eu observo na minha prática clínica, né, isso tem evoluído bastante, né, então há 10 anos atrás, quando eu entrei no CAPS infantil lá de Guarulhos, né, as crianças chegavam pra gente, na maioria, quando mais novas, que chegavam com 4 anos, né, rara, acho que se peguei com 3, né, quase 3, mas a maioria chegava pra gente com 4 anos, né. Por quê? Porque fica naquela expectativa de esperar. Não, ele vai falar, né. Carol estava aqui, a fono que trabalhou comigo lá em Guarulhos, né, Carol sabe bem disso, né, então fica naquela coisa, vamos esperar, né, para ver se vai falar naturalmente aí, né, você vai amadurecer. E aí, né, há 2 anos atrás, quando eu cheguei lá no CRI, eu me impressionei, né, positivamente, porque eu vi que as crianças estavam chegando muito mais cedo,
né? Enfim, estava tendo uma mudança, né, de olhar e de orientação, né, que faziam com que as crianças estivessem chegando mais cedo, né? E aí, crianças com 2, 1 ano e meio, né, chegando pra gente, né? Esse ano, né, eu tive o prazer prazer, a pandemia me limitou um pouquinho, mas chegou bebês, né? Chegaram bebês, né? Com 6 meses, 5 meses, né? De idade. Então eu fiquei muito feliz, né? A gente fica muito feliz porque é o ideal, né? Se a gente pode ter, né, um sonho aí, né? Esse é, né? O nosso sonho é que as crianças cheguem de 0 anos, né? 0, né? Até 3, que é a idade maravilhosa, né? Neuroplasticidade, né? É onde a estimulação mais tem efeito, né? Eu dei uma pesquisada, né, no que a gente tem de artigos aí, né? A gente não tem aqui no Brasil, infelizmente, um sistema de estudo muito bem detalhado, né, sobre isso, assim, né? A gente sabe que a pesquisa aqui no Brasil, enfim, não, né, não é incentivada, né? Então fica. Tem bastante publicação sobre estimulação precoce, mas eu queria dados reais do quanto isso tem um efeito, né, positivo, medido, né? Do quanto isso faz diferença, porque a gente sabe, né, que faz diferença. Mas eu queria números, né? Mas eu não encontrei números, assim, eu encontrei vários artigos falando do quanto, né, eles conseguem ver, né, que as crianças têm uma melhora aí no desempenho motor, cognitivo, né? É claro que eles também, a gente tem outros fatores que influenciam, então, pais participativos, né? Questões de vulnerabilidade social, né? Tudo isso influencia, né? Mas de um modo geral, não tem como dizer que a estimulação não vai fazer diferença, né? Faz muita diferença. Né? E eu vivi isso, né, com meu irmão, que começou a terapia lá com 2 anos, né? Então hoje o meu irmão, dentro da lesão neurológica que ele teve, né, o desenvolvimento dele é maravilhoso, né? Ele alfabetizou, ele tirou carteira de motorista, ele tem uma deficiência intelectual leve, né? Tem um comprometimento motor fino no lado esquerdo, mas super independente, né? Eu acredito que o máximo que dava, né? Ele recebeu tudo que ele poderia receber, né? Faltou a TO, né? Tudo bem. Mas ele tem VIP aí, né? Uma TO VIP agora. Mas a gente vê o quanto faz diferença, né? E o que eu queria trazer isso hoje, né? É essa reflexão para os pais que têm, primeiro, assim, tem questões que não tem nem assim o que ter dúvida, né? Se leva para estimulação precoce ou não, né? Então, assim, prematuridade, né? E síndromes genéticas, não tenho dúvidas, pais, né? São crianças que precisam de estimulação precoce, né? Não precisa pensar 2 vezes, né? Não precisa pensar se isso vai ajudar ou não, né? Faz toda a diferença. Então, assim, nasceu 1 mês, pode ir, né? Pode ir, deve ir, né? Então, não tenham dúvidas, né? São 2 situações que tem que ir de cara, né? E tem as intercorrências graves, né? Onde realmente a criança pode já ter tido uma anóxia, né? Faltou oxigênio ali no parto de alguma maneira, né? Então já, né, requer um olhar diferente, né? E aí a gente tem as crianças que vão apresentando sinais, né, de alteração no desenvolvimento, né? E os pais, muitas vezes eles percebem, né? Muitas das crianças que eu acolho que estão dentro do espectro do autismo,
as famílias já veem, né, desde bebê, sinais que chamam a atenção, né, dessa família. Então, assim, chamou a atenção, né? Famílias, confiem em vocês, né? Confiem no seu sentido, né? No feeling da família, porque a família sabe, né? Sabe quando aquela alteração tá dentro, né? Lógico, as crianças são diferentes, têm, né, suas preferências, suas questões, né? Mas quando aquilo tá estranho, né? Então confiem na ainda, né? A porta de entrada para as terapias, 90% é pela indicação do médico, né? Raramente tem uma família que nos procura né, por iniciativa própria, assim. A gente ainda depende, né, dessa pré-avaliação aí, né? Mas se você levou em um médico, esse médico, né, não concordou, né, ou não, você sentiu que não escutou, levem outro, né? Levem pelo menos 3, né, para ter aí realmente descartado, né? Não estou falando aqui, né, para a gente arrumar a doença em quem não tem, né? Não é isso, né? A gente não quer arrumar doença em quem não tem, né? Mas a gente quer estimular e desenvolver o melhor, né, o máximo de qualidade de vida para quem realmente precisa, né? Então, muitas famílias, né, relatam para a gente que, né, já percebe, né? Então, às vezes a gente tem criança que não sustentou o pescoço com 2 meses, mas vai fazer terapia só depois de 1 ano, né? Demora muito, né, para alguém. Eu não entendo muito isso. Por que as pessoas ficam com essa expectativa de que o tempo vai ser o suficiente, né, para essa criança desenvolver, né? A gente tem parâmetros de desenvolvimento típico, né? Porque tem algo que é dentro do esperado, né? Se não chegou esse marco do desenvolvimento e a criança não atingiu, tem que acender a luz vermelha na hora, né? A gente tem aí dentro da carteirinha de vacinação, né? Alguns marcos que todas as famílias podem estar acompanhando, né? Quais são os marcos de desenvolvimento aí esperados, né? E tem aqueles marcos que são mais sutis mesmo, né? Que é da questão da adaptação dessa criança, né? Que é uma criança mais difícil de ser consolada, uma criança que chora muito, ou que é uma criança que é muito apática, né? Que não se interessa por nada, né? Que não responde ao contato, né? Esses são marcos mais sutis, mas muitas famílias percebem isso, né? Percebem, mas não são validadas, né? Não são escutadas, né? Ninguém acredita, né? E não investiga, né? Então, assim, na dúvida, vamos investir, né? Mal não vai fazer, né? Na dúvida, vamos avaliar mais, né? Profundamente. Procura alguém que escuta, né? Porque só vai trazer benefício, né? Se não for nada, né? Se foi uma impressão, ótimo, né? Vai passar, vai desenvolver, né? Ou às vezes é uma intervenção breve, né? Uma orientação curta, né? Mas não deixa passar, né? Percebeu alguma coisa, né? Vai atrás, busca uma segunda, uma terceira opinião, né? Mas tem que investigar, né? Se a família notou, tem que investigar. Nossa, Dai, você tá falando aí, eu tô aqui, né? Minha cabecinha já vai viajando aqui, né? Uma coisa que a gente, né, analisa, assim, começa a refletir muito, nessa questão, né, que você comentou, às vezes a família demora muito, né? Espera que, né, o tempo resolva, né? A gente observa, às vezes, muitas famílias, né, que às vezes não tem aquela questão, né, de entender muito sobre desenvolvimento, não tem muita noção, né? Então, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui, esse espaço, né, que a gente está abrindo aí para os profissionais,
né? Acho que tem que começar, acho que dessa forma, a gente divulgar mais, né? Talvez Sim, essa falta de conhecimento, né, sobre o que é um desenvolvimento infantil, né? Eu defendo muito aqui as gestantes, né? Então a gente pode pensar, sei lá, né, fazer uma prevenção já na gestação, né? Já falar aí desses marcos do sim, desenvolvimento, né? Eu tô aqui já viajando, porque são pessoas que às vezes não têm essa noção, né? sim. É muito importante, né? Porque, de alguma maneira, vai ficando, né? Se a pessoa escuta, né, falar, né, de alguma maneira, isso fica ali nela, né? E ela começa a prestar atenção, né? É claro que, assim, quando de fato uma dificuldade vai ficando muito concreta, né? Tirando os casos, né, que a criança realmente já nasce, né, com alguma síndrome ou que já sai com um diagnóstico de uma paralisia cerebral, né, teve realmente uma intercorrência que teve um acometimento neurológico, né, falando principalmente do transtorno do espectro autista, né, onde o que eu vejo, né, os bebês eles já têm sinais, né, e a família. Só que, como eu falei, são sinais que são mais subjetivos, né? Que não são tão mensuráveis quanto uma sustentação de pescoço que é 2 meses, sentar sem apoio 6 meses, né? Então não tem uma coisa tão mensurável, apesar de ter lá, né? Os marcos da linguagem, né? A questão da interação, né? Mas daí, né? Fica mais na interpretação da família, né? Ele fala uma palavra, né? Fala uma coisa, né? Que não é muito compreensível, mas, né, a família fica naquela expectativa ali, né? E vai esperando, né? Porque aí, né, dizer que é um. Aí vem aquilo que a Agnes falou, né? Começa a desconstruir aquele filho, né? É claro que isso, para uma mãe que engravida e que sabe que o filho vai ter uma síndrome de Down, né? Já vai desconstruindo ali, né? Aquele filho idealizado. Mas para uma criança que está dentro do espectro, né? Isso é muito gradativo, né? Isso é muito aos poucos, né? E aí se realmente não tem, né, nenhuma noção, né, de desenvolvimento, aí demora muito, né? Porque aí, né, a não ser, lógico, nos casos mais graves, né, onde a dificuldade é muito grande, que daí, né, talvez não tenha como negar, né, não tenha como, né, maquiar, mas nos casos não tão graves, né, a coisa vai passando, né, às vezes até chegar na escola, né, e né, mesmo assim, as escolas às vezes ficam, né, receosas de apontar, né, porque tem famílias que não gostam. Eu já tive paciente, né, da mãe tirar da escola no primeiro momento, né? Sim, A escola sim, falou, né, que a sim. criança tinha uma dificuldade e a mãe, né, trocou de escola porque, né, a escola tá falando do meu filho, né? Então eu sei que tem, né, muita resistência, né, das famílias aí. Mas eu acredito que a informação, né, faz isso, né, faz com que as famílias busquem mais cedo, né, por isso que hoje eu vejo, né, chegar, né, crianças com um ano e meio, as famílias já estão, né, questionando, né, isso com certeza tem a ver com essa globalização da informação, né, que antes, né, há 10 anos atrás não era, né, não se falava tanto, né, então hoje já as pessoas estão mais informadas, né, então estão escutando mais, mas ainda precisa de mais, né, ainda precisa de mais, Sim, né, sim. precisa desconstruir esse medo, esse preconceito em relação à estimulação precoce, né, essa busca de um diagnóstico, né, porque eu vejo que muitas famílias ficam presas a isso, não, mas precisa fechar um diagnóstico. Não, né? A gente vai fazer a estimulação para nós terapeutas,
independe do diagnóstico, né? A gente vai trabalhar com a questão da criança, né? Isso a gente pode ver depois, né? A gente pode ver aos poucos, até porque o diagnóstico na infância, ele é muito delicado, né? Ele é difícil. É claro, é importante saber se é progressivo, se é não evolutivo, precisa saber, né? Mas não é essencial, né? Não é pré-requisito para que a gente comece a estimulação, né? Então, a questão é ter alguma alteração, né? Tem alguma alteração de desenvolvimento, a gente já pode intervir, né? Esse diagnóstico a gente vai buscar, né? Então, às vezes, as famílias ficam presas a isso, né? Ah, não, tem que, né? Mas ele não tem um diagnóstico, não, ele não tem uma alteração nos exames, né? Mas ele tem um comportamento, ele tem um atraso, né? Não importa, né? O diagnóstico, né? Então, o que eu gostaria hoje é de falar isso para as famílias, para elas terem essa autonomia, essa iniciativa, né? De buscar uma ajuda, né? E é como eu falei, mal não vai fazer, né? Se por fim não tiver nenhum diagnóstico, né? Mas a gente alcançou aí, né, o desenvolvimento necessário para essa criança ter a funcionalidade dela, ter o desempenho dela, né, na vida, ótimo, né? Se não teve nenhum diagnóstico, que maravilha, melhor ainda, né? Mas vamos lá, né? Vamos fazer a estimulação, né? Não espera, né? Porque o tempo é ouro, né? É ouro nessa idade. De 0 a 3 anos é ouro, né? Então é a melhor idade que a gente tem para trabalhar, né? Então não se apeguem, né? A diagnóstico, a nada disso, né? Pensem na qualidade de vida, né? Que essa criança pode ter, né? Não espere agravar, né? Não espere ele não conseguir, né? Para daí então, né? Ir atrás, né? Você está vendo que tem uma dificuldade, tem alguma coisa que está, né? Impedindo o desenvolvimento. Vamos lá, né? Vamos fazer estimulação, porque só vai ganhar, né? Só vai ter coisa positiva, né? Então, a gente sabe, né, quanto tem esse preconceito em fazer terapia de um modo geral, né? A ideia de prevenção, né, na nossa cultura ainda, né, muito remota, né? As pessoas não têm essa ideia de prevenção, né? E a estimulação precoce né, prevenir, né? Prevenir agravos maiores, né? Então, o que eu queria era isso, né? Abrir os olhos para a importância disso, né? Ô, Dai, nossa, que bom que essa live vai ficar gravada. Porque eu espero que mais pessoas, mais famílias, mais pais assistam, né? Porque, gente, são informações preciosas, valiosas, né? De uma profissional que está aí, né? Tantos anos atuando com isso, vivendo, respirando, né? Esses assuntos, né? E é isso mesmo, né? E eu compartilho da mesma opinião que você. Essa questão da prevenção, né? É uma resistência muito grande, né? Uma questão cultural que a gente vive, né? Que eu só vou procurar quando já tiver tudo ferrado. Desculpa, né? Desculpa falar quando tiver tudo ferrado, né? Sim. Gente, não, peraí, né? Essa é a minha missão aqui nas redes sociais, a gente divulgar, né, essa questão da importância de prevenção, né? Por que eu defendo lá gestantes, né? Porque muita coisa pode ser evitada já, né? Se eu fizer um pré-natal, se eu tiver um acompanhamento, né? Muita coisa vai poder ser evitada, né? Sim. E se de repente nascer a criança, estiver aí, né? Eu achei interessante que você citou a prematuridade, né? Não se fala muito sobre isso, né? Já tive casos já no grupo de gestantes, né? De repente, assim, a gestante participou de um encontro, daqui a pouco, na semana seguinte, eu fiquei sabendo que já tinha nascido a criança, né? Não deu nem tempo dela participar, dela receber orientação. A criança já nasceu, aí, como é extrema, já tem que ir para Pouso Alegre. Olha quanta coisa acontecendo. Acho que era de 7 meses que nasceu a criança. Aí tem que ficar na incubadora. Olha quanta coisa, né, acontecendo, né? Agora, se você
consegue, olha, se acontecer, né, de nascer antes do tempo, você pode procurar uma profissional assim, né, e fazer todo um caminho, né, você mostra assim, abaixa até a ansiedade, né, dessas gestantes, desses pais, né, se Sim, acaso vir a acontecer. sim. Né, a prematuridade já é por si só, né, um fator de luz amarela, né? A gente já tem que ficar atento, né? E claro que depende do grau de prematuridade e das intercorrências que teve, Sim, né? Aí é vermelho mesmo, né? Daí sim, né, tem que, né, ter um acompanhamento de perto, sim, né? Então, eu sinto muito, né, essa ausência dos prematuros, né? Raramente, né? Eles chegam, né, pra gente, ou só chega mesmo lá na frente, né? Que é quando, né, já deu ruim mesmo, né, já tá com um atraso importante, né? Já tem alguma coisa realmente muito grande, né? Então, muitas vezes, se a gente conseguisse, né, intervir antes, né, a gente teria prevenido, né, um quadro desse, né, e essa criança, né, talvez com 3 anos ela tivesse alta, estaria ok, né, e aí ela vai chegar pra gente, né, com 4, 5, né, e às vezes se a gente tivesse acompanhado do 0 aos 3, né, não precisaria chegar, porque o que as famílias não sabem, né, Cássia, é da riqueza que tem, é, neurológica, né, de possibilidades que a gente tem do 0 aos 3 anos, né, por isso que faz tanta diferença, né, essa que é a questão, né, por isso que eu quero muito, né, que as famílias entendam, né, a importância da gente intervir cedo, né, da gente intervir logo, né, sim, e a probabilidade dessa criança vir, né, a gente conseguir trabalhar e ela ter alta é grande, né, só que se ela chega mais tarde, a probabilidade dessa alta demorar muito mais, né, ou às vezes já ter um quadro mais crônico, né, que vai demandar um acompanhamento quase que a vida inteira, né, é muito grande. Então, é de ouro, né, realmente é uma fase que a gente precisa muito sim, parar com isso, né, desse preconceito de fazer terapia com essa idade, né, de ficar esperando para ver o que vai acontecer, né, porque pode fazer muita diferença, né, e faz mesmo, muita diferença. Uhum. sim. Tá dando uma travadinha na sua imagem aí, mas é normal, gente. Esse horário É do a internet. Instagram é internet aí de extrema, né? Já me falaram que é meio complicadinha, né? Mas, ó, ela se comporta muito bem até, ó. Que a gente Aguentou tem. bem. Aguentou bem, ó. A gente só tem 7 minutos de live, gente. Ah, não. Tá tão gostoso, né? O pessoal tá gostando muito aqui. O pessoal que tá entrando aí, sejam bem-vindos, né? Depois vocês assistem a reprise, tá? Que você tem que assistir desde o começo. Mas olha Assistam só. inteiro. Gente, mas olha que importante isso, né? E algo que a gente defende aqui, né? É uma corrida contra o tempo, né? O que são 3 anos, gente? Assim, ó, meu filho vai fazer 3 anos essa semana, né? E aí, né, calhou de você falar de estimulação, eu vendo umas fotos, uns vídeos, falei, gente, parece que foi ontem, né? Sim, Então é tudo muito rápido, a gente não pode ficar lá sentado pensando na morte da bezerra, não é assim que falava sim, antigamente, né? A gente não pode. E outra coisa, né? Quem é aí de Extrema sabe que é um município que tem uma estrutura muito boa, né? Talvez seja por isso que esteja chegando os bebês aí para você, né? Os profissionais capacitados, né? O pessoal que está aí na rede, né? Tem uma outra visão, indicando, né? né? Indicando, né? Fortalecendo aí a família. Eu acho que esse que é o caminho, né? O profissional e a família andar junto, né? Que nem você falou aí, é a falar a mesma língua, né? Então eu achei muito bacana, né? Da forma que você trouxe, porque é o que a gente compartilha, né? É isso mesmo, é fortalecer aí os pais. Então a gente já está achando, então, onde está essa falha, hein? A gente vai ter que orientar mais os pais, né? Principalmente às vezes Sim. antes de engravidar, talvez, né? Já começar, sei lá, na adolescência a falar sobre isso, gente. Olha, eu já tô viajando aqui.
é verdade. Eu estava até pensando, é, as coisas vão se linkando, né? Enfim, tava essa polêmica aí dessa menina, né? De, Infelizmente. né? Da questão da gravidez. Daí começam a falar dessa Sim, questão da gravidez precoce, né? De como enfim, que isso traz riscos, né? Pra, sim, e aí, me lembrando que lá no NASF, né, a gente tinha essa meta, né, de diminuir o número de gravidez na adolescência, né? E eu estava pensando, né, como é que a gente sensibiliza para isso, né? Porque o adolescente, ele não tem esse pensamento a longo prazo, né? Como nós adultos conseguimos, né? Pensar, sim. eles são muito mais imediatistas, né? E como que a gente então consegue sensibilizar, motivar eles para de fato entender por que que não seria interessante, né? Ter um filho nessa fase da vida, né? E a gente que já tá, né, Cássia, com filho aí, a gente já pensa em tanta coisa, né? Mas é porque a gente já viveu, né? Então, Sim, aí, aí não vale, né? Porque a gente já passou, né? E eu fico pensando como é que a gente sensibiliza lá, né? Quem não sim, chegou ainda, né? sim, sim. Eu acho que pode ser o caminho, né? Eu penso muito sobre essa questão de prevenção. Eu enxergo muito a adolescência, né? E as gestantes, né? Principalmente as gestantes, porque você prepara. Eu falo gestante, gente, mas é a família junto, tá? A gente chama as famílias também para participar de grupo, enfim, né? Tá todo mundo grávido, né? Quando a mulher engravida, tá todo mundo grávido, né? Mas eu penso, né, em focar nesses públicos, né? E aí tem um pessoal que está comentando aí, ó, tenho recebido crianças no É, CAPES de 1 ano e 8 meses. Olha que 1 ano e 8. bacana. É. Essa é minha amiga trabalhando Olha lá. no CAPS lá em São Paulo, né? E lá também, aí, ó, né? Chegando com 1 ano e 8, né? E o CAPS infantil recebe crianças dentro do espectro, né? Do autismo, então, muito legal, né? Que já esteja, né? é, pensando na atuação já com essa idade, né? Independente, é lógico que não tem um diagnóstico fechado, né? Com essa idade, mas de entender a importância de trabalhar a terapia, né? Independente do diagnóstico, se vai se concretizar ou não, né? Como um TEA, né? Mas já trabalhar, né? Já estimular essa criança, né? Com certeza a gente vai ter evoluções muito melhores, né? A gente já vê isso, né? Eu que estou há 10 anos, a Denise também, essa minha amiga, né? Também já está há 10 anos trabalhando no CAPS, né? A gente já vê aí o- as crianças, os adolescentes que a gente pegou quando entrou, né? O quanto são mais prejudicados, né? O quanto tem mais limitações do que aqueles que a gente já começou a trabalhar mais cedo, né? O quanto isso já faz diferença, né? Então, ter essa oportunidade, né, de começar a intervir com 1 ano e 8, né? E não com 4, depois que já esperou, que não falou, Né? né? E É muito olha, bom. eu vou ter que te interromper porque já vai entrar o reloginho Acabou, aqui. Acabou, como assim? Muito quero mais. obrigada. Vai ter convite para a próxima, tá? Muito obrigada, tá bom? Adorei. Obrigada, O pessoal Cássia. também, tá? Que participou dos comentários aí, né? O fã-clube da Dai, tá? Gente, muito obrigada pela participação, Dai. Assim, que Deus te abençoe aí na sua missão, né? Que você deu uma missão na sua vida aí. E depois a gente vai conversando, tá bom? Vamos trocar ideias aí. Amém. A Agnes falou, né, que pode surgir um projeto novo aí pra gente, tá bom? Opa, Gente, tá acabando o tempo. Tchau, então, obrigada, Cássia. gente. Obrigada, Tchau, gente, fiquem por ter com Deus, assistido. viu? Até mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.